Pessoal, então, ontem a gente passou pelo impressionismo, que é um dos movimentos mais bonitos da arte moderna. E ele é a quebra inicial com os padrões de arte que vinham sendo até então, que seria a arte cópia da natureza, com suas manifestações diferentes, né? Sendo renascentista uma forma, barroco uma outra forma, mas, numa maneira geral, cópia da natureza. O impressionismo é o primeiro que rompe com essa cópia da natureza. Ele vai dar uma interpretação, uma impressão que o artista tem sobre a natureza que ele observa, né? Enquanto que o impressionismo ele cresce numa época muito favorável, política e econômica, da França, que são os anos dourados, né? A Belle Époque, o expressionismo ele vai justamente aparecer numa época de muita tensão e de muito sofrimento. Ele não nasce na França, ele nasce na Alemanha. Ontem nós vimos o fauvismo. O fauvismo seria um equivalente do expressionismo, mas na França. O simples fato dele se desenvolver num outro país já faz com que seja um movimento diferente, porque ele é mais colorido e a temática não é tão pesada. Na Alemanha, ele já vai ter uma conotação um pouco mais pesada. Ele começa no século XX, no comecinho, coincide com o fauvismo, e ele vai ter as duas vertentes. São duas escolas dentro do expressionismo. Um se chama A Ponte, e a outra é o Cavaleiro Azul. A Ponte, é interessante que o nome, ele está muito ligado, o expressionismo, com a filosofia do Nietzsche. E no livro Assim Falou Zaratustra, ele fala sobre a ponte. Então, eles deram o nome exatamente baseados nesse livro do Nietzsche, A Ponte. O Cavaleiro Azul já é uma outra escola, que eles vão partir mais para o lado abstrato e eles têm uma ligação com a música. Então, não sei se vocês já ouviram falar de sinestesia. Sinestesia é você pegar com um sentido uma coisa e transformar em outro. Então, ele escutava a música e ele transformava numa arte plástica. Enquanto que o impressionismo ele vai ser leve, clarinho, assim, com cores agradáveis. O expressionismo vai ser a arte do instinto. Ela é dramática, ela vai procurar justamente retratar sentimentos humanos, mas os mais negativos, nem sempre os positivos. Ele também usa cores irreais. Assim como o fauvismo, ele também não vai se ater às cores da realidade. Ele tenta mostrar o ciúme, a solidão, o medo e a miséria humana. Às vezes, a gente se encanta com um tipo de arte e, de repente, não acha que essa outra é tão bonita. Mas a gente tem que entender o que o artista tentou passar para a gente com isso. Às vezes, é justamente o que a sociedade está precisando ver naquele momento, né? Talvez uma forma de protesto, uma forma de mostrar que o mundo não está indo da forma como deveria, né? Porque apareceram as guerras. Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra assim, muito violenta em termos de guerra, claro que a humanidade tinha já tido muitas guerras antes, mas nunca tão técnica e tão agressiva assim. Depois da primeira veio a segunda, então foi uma fase de muita mudança. Se a gente for pensar, o século XX foi um século onde as mudanças ocorreram de uma forma muito mais rápida, avançou de uma forma muito rápida. Então, o expressionismo ele vai deformar a figura para mostrar o sentimento. Os valores emocionais vão sobrepujar os intelectuais. Então, surgiu na Alemanha entre 1905 e 1930. Quando o Hitler sobe ao poder, ele acaba com o movimento e, inclusive, manda destruir várias obras de arte. Então, teve muitas obras de arte do expressionismo que foram destruídas durante a Segunda Guerra, porque ele considerava uma arte decadente, né? A técnica é uma técnica mais violenta e as cores são muito fortes.
às vezes chocantes até. E a preferência é pelo sombrio. Aí vai depender do autor, cada artista vai ter a sua interpretação. Alguns mais, alguns menos, né? O movimento A Ponte, ele foi um reflexo dos desajustes sociais. Foi fundado em Dresden, enquanto que o Cavaleiro Azul é de Berlim. Então, são duas cidades diferentes, né? Enquanto que a Ponte ainda se atém ao figurativo, ela ainda vai tentar mostrar ainda a figura, dá para a gente identificar o que ele está querendo dizer. O Cavaleiro Azul, ele começa no figurativo e se afasta totalmente para o abstrato. Então, já vai ser um movimento mais para o lado do abstrato. As temáticas são centradas em questões sociais, e também no caso do Munch, o Munch não era alemão, ele era norueguês, mas ele foi para a Alemanha e ele faz parte do movimento. No caso dele, ele retrata muito da vida dele. A vida dele foi uma vida muito difícil, que ele teve que lidar com muitas mortes na família. Então, o tema da morte ele é muito presente na arte dele. O Cavaleiro Azul já teve dois elementos. Franz Marc gostava de cavalos, enquanto que o Kandinsky gostava de azul, que ele achava que era uma cor espiritualizada. Ele se formou em Munique, na verdade, não em Berlim. Munique, em 1911, e tinha muitos emigrantes fazendo parte do movimento. Imigrantes russos, que foram para a Alemanha também. O Kandinsky era russo e fez parte, é o principal artista desse movimento. Ele vai do figurativo para o abstrato e faz a ligação com a música. Não sei se vocês conhecem a música do Schoenberg. O Schoenberg, ele é aquela que não é a harmonia musical, né? Ele também vai romper na música com a harmonia que até então vinha ocorrendo. É uma música que a gente, se tentar lembrar a melodia, às vezes a gente não consegue, porque ele não tem uma sequência. E o Kandinsky trabalha justamente em cima da música do Schoenberg. Então, vamos ver um pouquinho do Munch. Esse é o retrato dele. Nasceu e morreu na Noruega. Então, a mãe morreu, as irmãs também. Então, as doenças e a morte são uma constante na vida dele, além das questões sociais que ele trata, né? Vamos ver que ele mantém o figurativismo, ou seja, ele pinta as coisas mais ou menos que dá para a gente identificar o que é, né? Então, ali a gente vê as garrafas de vinho, a pessoa provavelmente bebeu muito. É para ser assim um quadro que passa um certo sentimento depressivo, né? Maria sem frio nem casa. Aqui já tem alguma coisa da crítica social também. Não são quadros alegres. Embora a cor aqui não seja uma cor pesada, o motivo não é um motivo alegre, né? Ele começa com essas ondulações no fundo e depois, aos poucos, ele vai partir para uma fase da arte dele em que ele vai usar muito essa técnica. Diaporama que ele mostra uma reunião das pessoas, mas parece que tem alguma coisa estranha assim que a gente vê, né? No quadro passa uma sensação um pouco esquisita. A Artemísia está viva. As próprias pessoas parece que já têm uma expressão mais depressiva, que retrata, na verdade, o sentimento dele, né? O artista sempre vai colocar aquilo que ele está sentindo. Assim como a gente lembra que o Renoir só pintava quando ele estava de bem com a vida, a impressão que dá é que o Munch estava sempre de mal com a vida quando ele pintava. Porque são coisas tristes, né?
Antes do tempo. Então, ele tem uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre as questões sociais do país também. Ele sempre tem uma sombra, né? Uma sombra. O tempo parece que é uma sombra ameaçadora. Aqui também parece uma sombra ameaçadora, porque ela é muito escura, né? Atrás da pessoa. É como se a vida da gente estivesse sob constante ameaça. É uma perseguição. Uma perseguição. A sombra corre atrás da gente, né? Esse é um dos poucos quadros dele, assim, ainda mais ameno, talvez do começo da carreira dele. A menina doente, isso daqui ele acompanhou muito a doença das irmãs. Então, foi uma coisa que pesou muito para ele. Então, a gente vê até pelas temáticas, né? A Montanha Mágica, não sei se vocês conhecem, tem um livro do Thomas Mann, que é um escritor alemão. A Montanha Mágica era um lugar para onde iam os tuberculosos se tratar. Então, era um lugar também de doença, né? Não é que seja uma montanha maravilhosa, é um lugar realmente de doença. Tanto que a gente vê que as cores não são cores alegres, né? Agonia, daí as pessoas estão em volta ali da cama, tem uma pessoa doente, e como os outros estivessem esperando o que vai acontecer. E a sombra atrás também ali. Leito de morte, a pessoa já quase parece uma caveira ali do lado, né? A expressão também das pessoas foi se alterando conforme ele vai avançando, porque ele também vai modificando o estilo dele durante a vida dele, no leito de morte. Entre o sonho e o real. Aqui é mais ou menos como ele colocasse ele mesmo, como eles costumavam fazer, o artista colocar a própria figura, né? Cinzas e separação. Então, as temáticas que eles tratam são temáticas assim emocionais. Do desespero humano, assim. Morte no quarto da doente. Trabalhador e a menina, a gente fica em dúvida. É um quadro estranho, né? A gente não sabe se o trabalhador está forçando alguma coisa com a menina, mas tem um grupo ali atrás que está quieto. Não parece uma coisa muito legal, né? Ela está ajoelhada ali. Osímetron. Olha a expressão das pessoas que estão em volta. A própria pessoa que está crucificada ali está espantada, né? E os outros têm uma expressão quase que diabólica em volta, né? E dando risada, achando graça, assim, parece que não estão afim com o sofrimento do outro, né? E um braço, vocês percebem um braço grande se estendendo por trás, meio em vermelho ali? Como se tivesse alguma coisa acontecendo ali por trás que a gente não perceba. Infinito particular. Aqui ele já tem aquele movimento de ondulações também, em volta, que ele vai dar sequência depois até aquele quadro famoso, o Grito, né? Ansiedade. Olha como ele retrata o céu, e ali um fundo que a gente fica em dúvida, talvez, que seja uma água, porque parece que ele está em cima de uma ponte, né, as pessoas. Uma ponte ou um barco, mas, enfim, dá a impressão de ser isso, né? Os condenados. A moça parece uma sombra também, embora ela esteja em amarelo, ela não está definida, né? É como se fosse um espectro passando ali. Veja o autorretrato que ele faz. A gente começa a tentar, assim, identificar o que seria isso atrás. Será que ele se coloca como uma aranha, como
não dá para a gente ter certeza o que ele quis dizer, né? Mas coloca só a cabeça num contexto ali que fica meio estranho, né? Ver e não ver. Se a gente prestar atenção, tem uma pessoa deitada ali e dá a impressão que é um espectro que está se levantando. Talvez seja a morte, né? E ali o espectro saindo do corpo. Ou, enquanto ele dorme, alguma coisa está lá olhando para ele. Não leia. As ondulações também aqui a gente pode ver que estão ao fundo, que é uma característica que ele foi aperfeiçoando na obra dele, né? Observe assim o rosto das pessoas. Não é um rosto nem bondoso, nem alegre. É uma coisa um pouco assustadora até. Numa cidade que parece assim sombria, né? Uma coisa assim sombria mesmo. Esse também ele está na ponte. Veja, ele faz parte do movimento a ponte, né? A ponte liga as pessoas uma com a outra. Pelo menos no sentido do Nietzsche seria a ponte vai me ligar a alguma coisa, né? Também as ondulações no fundo. Oi. Essa conexão da ponte e do trânsito, né? Com o sentido da ponte entre vida e morte, essa sensação. É bem possível também. Sim, porque ele fala muito da morte na obra dele, né? Então, a travessia, né? A ponte que sai daqui vai para que lugar, né? Acho que me passou a percepção no quadro anterior de que é um cortejo fúnebre e alguém leva um retrato ali. Aham. Não sei se todos tiveram. Vamos voltar um pouquinho ali. Ali ao meio parece. Não era essa, né? Não, a próxima. Essa, não, a próxima. A próxima. Aí. Aqui. Ao centro ele parece que carrega uma imagem, ó. Entre a moça de trás e o rapaz de trás, parece que carrega uma fotografia, alguma coisa, sabe? Parece que são duas pessoas, a imagem de dois bosses. Ah, é possível. Como não é, vamos dizer, uma pintura muito clara, embora figurativa, é possível que seja. E eles também deixam que a gente dê a interpretação, porque eles querem o que isso daí te provoca no seu sentimento, né? Então, pode ser uma das interpretações também, né? As pessoas não estão felizes na ponte, elas estão apavoradas. É possível que seja mesmo isso daí. Parece a solidão também. Ele tá, enquanto que os outros deram as costas para ele está atravessando sozinho, né? E aqui é o quadro mais famoso dele, que é o Grito. Tudo no fundo se torna aquela ondulação que ele coloca, como se o mundo fosse uma coisa não muito sólida, onde você não tem muita segurança, você não tem aonde se fixar. Tem só a ponte que você tem que atravessar, mas a pessoa está apavorada, dando grito. Talvez essa interpretação que você deu seja mesmo alguma coisa que ele quis passar para nós. E aqui foi um dos últimos quadros, onde ele se retrata entre o relógio e a cama. O que ele quis dizer com isso? Está entre a doença e o tempo. O tempo passa e a doença ali, ele está simplesmente aguardando a morte dele. Então, as obras dele são uma preocupação que ele tinha pela própria existência, né? A morte, a solidão, melancolia e o terror das forças da natureza. São coisas contra as quais a gente não tem como lutar. Então, ele retrata muito isso na obra dele. Então, vamos ver um pouquinho do Cavaleiro Azul aqui. Eu destaquei o Kandinsky, que é o principal, mais conhecido, né?
E tem o Paul Klee também. Os dois deram aula na Bauhaus. Vocês já ouviram falar na Bauhaus? Então, a Bauhaus é uma escola moderna, né, na Alemanha, onde eles tinham o objetivo de ensinar arquitetura, artesanato, design, uma série de coisas mais, quebrando com os padrões anteriores, tendo uma proposta mais moderna. Então, esse é o Kandinsky, ele é russo de nascença. E o Cavaleiro Azul vai relacionar a pintura com a música. O Kandinsky, ele parte do figurativo e depois se afasta, vai chegando no abstrato. Sempre, e teve muita influência da música do Schoenberg. Ele tinha uma ligação forte com ele. Deu aula também na Bauhaus, tanto um quanto o outro, os dois. Essa daqui é uma fotografia da Bauhaus. Pense que, na época, o próprio prédio devia ser muito moderno, né? Bem assim, um estilo bem diferente do que vinha sendo. Parece até o moderno de, vamos dizer, dos anos 60, 70, né? Esse daqui é uma figura de conto de fadas, Cavaleiro Azul. Ele corria lá na floresta, então é uma figura de conto de fadas. Ele se inspira no conto de fadas e aqui ele dá a interpretação dele, dos cavalos azuis, que ele gostava muito do azul. Essa é a primeira fase dele, aonde a gente ainda pode identificar as figuras, a gente tem uma facilidade maior de identificar as figuras. Alguma coisa a gente pode identificar em direção ao cubismo já, mas como eles passam por várias fases, aqui parece até uma pintura bastante convencional, né? A Igreja Vermelha. Então, eles começam pintando assim. Também ainda dá para a gente identificar, quase parece o fauvismo aqui, né? Com cores assim mais alegres. E aí ele já vai partir para o abstrato. Esse é o título do quadro. Então, ele não se importa de dar, vamos dizer, isso daqui é uma pessoa. Não. É o que ele está sentindo quando ele está escutando determinada música. Então, ele vai colocando ali na tela. Sobre o branco 2. É uma miscelânea de cores, né? Composição 5, em 1911. O século XX ele vai já partir para uma linguagem muito diferente na arte, né? E tem as idas e os retornos. Esse quadro está no Guggenheim, em Nova York. Linhas pretas. Óleo sobre tela. Linhas transversais. Ele usa bastante o preto para colocar em cima das cores, né? Então, aqui a gente vai observar que é o sentimento sobre a racionalidade, né? Não é a racionalidade que vai sobrepujar nas telas, é as sensações e os sentimentos. Em 1940, ele termina o último grande trabalho, que é A Volta do Círculo, e continua pintando pequenos cartões. Olha como eles vão ficando, né, com doenças e que vão limitando eles. Ficou com arteriosclerose e morreu em 44, aos 78 anos. Então, nós temos o Paul Klee também do mesmo movimento, que é o movimento expressionista.
Esse é o Paul Klee. Suíço naturalizado alemão. Então, ele também passa por várias tendências artísticas diferentes. Muitos dos artistas do século XX acabam passando. Assim como a gente viu que no impressionismo também, no finalzinho, teve os pós-impressionistas, começaram no impressionismo e acabaram passando por outros movimentos. Também aqui eles passam por vários, porque, ao mesmo tempo, teve uma profusão de movimentos diferentes. Então, ele passa pelo expressionismo, o cubismo e também o surrealismo. Também deu aula na Bauhaus. Quando ele era criança, ele estudou música, tocava violino também. Então, ele tinha um gosto musical bastante forte. Então, para ele, essa tendência do Cavaleiro Azul, ele se adequava bem. E ele realmente se salientou mais como artista em 1914, quando ele voltou da Tunísia. Essa viagem à Tunísia fez com que ele prestasse atenção ao colorido diferente das coisas. Eu tentei traduzir aqui do alemão, porque é uma língua que eu não sei falar, mas eu procurei. Então, é O Mito das Flores, esse quadro aqui, de 1918. Realmente, ele dá a impressão de alguma coisa florida, né? Aqui seria o Novo Anjo. Alguns críticos dizem que o desenho do Paul Klee tinha alguma coisa assim meio infantil, como se fosse uma criança desenhando, né? Às vezes a gente olha, parece, né? Um pouquinho, mesmo ele sendo um artista plástico assim, mas puxa um pouquinho para um gosto um pouco mais infantil. Senécio II, 1922. Aqui se vê que ele tentou pintar uma pessoa, quer dizer, ele pintou uma pessoa com a interpretação dele, né? Então, o que ele usava? Ele usava padrões gráficos em forma de mosaicos. Veja, isso a gente pode ver lá no Senécio II, como ele divide a figura, né? Mistura formas artísticas figurativas abstratas e não figurativo. Abstrato e figurativo. Ele mistura as duas técnicas. Ele usa técnicas de pintura do impressionismo, conhecida como pontilhismo. Então, veja, eles vão juntando aquilo que interessa para eles se expressarem. Na verdade, a arte vai caminhando cada vez mais para esse lado. Como hoje em dia, não existe um padrão único, né, de manifestação artística. Tem vários movimentos ao mesmo tempo. Tem figurativo, não figurativo, tem aquelas colagens, tem as performances. Então, hoje em dia está assim, vários caminhos para a pessoa se expressar, né? Ele também experimentava a simetria da superfície da tela e expressou nas obras interesses dele pessoais, que eram música, poesias, crenças, sonhos e experiências de vida. Na verdade, o artista sempre vai passar aquilo que ele sente, aquilo que para ele é importante, né? E ele usava também materiais diferentes, aquarela, óleo, tinta, e às vezes combinando vários deles numa pintura só. As cores eram fortes, como instrumento da composição artística. Aqui, na verdade, depois eu vi que a melhor tradução era a máquina que chilreia, como se fosse um passarinho. Então, é o ruído da máquina que ele ouve e que lembra para ele o canto de um passarinho. Vocês podem ver que, diferente do Kandinsky, ele usa algumas figuras. O Kandinsky ele foi se afastando totalmente do figurativo. Já o Paul Klee, ele mistura, coloca as figuras, mas assim em conotações, no fundo, abstratas, né? Ali tem uma margarida, tem os peixes, tem um vaso de plantas. Então, não tem que obedecer a uma lógica que existe no mundo racional, né? Ele coloca ali exatamente como ele quer, para formar uma composição. Parece que até uma pessoa acenando ali embaixo, uma sombrinha ali, com a mãozinha, né, levantada em vermelho. Isso com os peixes nadando em volta ali.
É o gato e o pássaro. O pássaro, na verdade, está em cima dos olhos do gato ali, né? Talvez seja o que o gato esteja pensando, né? Está pensando, vou pegar aquele passarinho. Oi. Uma curiosidade, o título das obras dadas pelos próprios artistas? Pelos próprios artistas. Pelos próprios artistas. Só que era dado em alemão. Aqui eu tentei dar uma ajeitada de traduzir, porque senão a gente perde muito, né, às vezes, né? Mas sempre foi assim, desde Sempre são os artistas que dão o título para a obra, né? Eles não dão título. Aí eles põem estudo número 1, não, eles colocam assim, estudo número 2, sem título, às vezes. Por exemplo, a Tomi Otaki, ela tem várias obras que é sem título. Então, vem assim, sem título. Quer dizer, outra pessoa não pode nomear a obra do artista, né? É o próprio artista que vai dizer o que ele quis manifestar naquela obra. Então, esses nomes aqui foi ele mesmo que deu, tá? Estrela de Aufgehender. Então, tem uma estrelinha ali, e esse Aufgehender é uma cidade. É uma cidade, foi pintado em 1931. É interessante como o século XX ele vem completamente diferente dos anteriores, né? Polifonia, olha, aqui então ele estava ouvindo alguma música e retratou dessa forma como ele sentia a música. 1932. Se a gente pensar, foi um século também de muita violência, de muita descoberta científica, de muitas mudanças rápidas e cada vez mais rápidas. Se a gente pensar há 50 anos atrás, parece que era um outro mundo, né? Até as cores do mundo parece que eram diferentes. Hoje parece que o mundo está completamente transformado, se pensar. E 50 anos atrás, se for pensar, é um tempo muito curto, né? Na história assim, da humanidade, é bem curto. Quadrados dos Loucos, esse ele já pintou na Tunísia. Olha como as cores já são diferentes. Ele coloca até umas palavras ali, umas letras, tem umas pessoas pequenininhas ali em vários lugares, né? Como se fosse uma cidade ou como esses amontoados de casinhas, às vezes, no morro, né? Que tem muitas pessoas se movimentando no meio. Cúpulas vermelhas e brancas. Mulher em vestido de passeio. Aqui se vê que ele usa o artifício realmente de figuras geométricas também, né? Então, tem alguma influência também do cubismo. Essas formas geométricas são uma característica realmente do cubismo. Esse até que dá uma composição bonitinha, assim, né? Colorido. Exatamente. Aham. É porque, na verdade, um vai aprendendo com o outro, né? Eles vão estudando os artistas anteriores. Então, alguns quadros, mesmo que eles sejam abstratos, passam uma coisa boa para a gente. Outros já a gente parece que não simpatiza tanto, né? Esse daqui já foi. Não, acho que eu repeti sem querer. Aqui dá a impressão de ser um telhado, assim, com uma porta e uma lua, mas parece que a textura que ele deu ali também, não sei se tem alguma coisa da própria tela, porque ele tem uma textura diferente, né? Aqui os peixes. Casas perto do Poço de Cascalho. Fátua. Composição cósmica ali, a gente vê
Em cima da pintura, ele desenha como se ele tivesse riscado, né? A lua, umas estrelas, mas também tem a parte daqui da terra, né? Das casinhas, das árvores, escadas. Esse acho que eu não consegui traduzir. Se alguém sabe alemão, não sei. Arte e música, vejam como ele coloca ali, parecem notas musicais, né? Assim, redondinhas, com as pautas, né? da música. Adolf Hitler e a América. Então, vejam a preocupação que ele tinha ali, parece um cercado de campo de concentração, com aquelas luzes fortes que eles colocavam em cima, né? Com certeza, morando na Alemanha, eles sofreram alguns problemas, né, durante a Segunda Guerra. Olha, os nazistas consideraram a arte dele degenerada e ele voltou para a Suíça em 1933. E também faleceu em Berna em 1940. Teve uma doença progressiva e acabou falecendo em Berna, na Suíça. E aí nós vamos passar para um outro movimento. O cubismo também é um movimento do século XX, e os principais fundadores, o Pablo Picasso e o Georges Braque. O que começou o movimento foi o quadro Les Demoiselles d'Avignon, do Picasso, que é considerado o marco inicial do cubismo. Foi em 1907. O que a gente observa? Ao mesmo tempo, tinham vários movimentos acontecendo, né? Então, o século XX já é um século onde as coisas começam a andar muito rápido. Uma característica do cubismo é que ele não vai mostrar o objeto como se a gente estivesse vendo de frente. Ele vai mostrar ele de frente, de trás, de cima, de lado, ao mesmo tempo, como se ele estivesse assim, aberto, né? A pintura vai voltar a ser plana, ela não vai mais ter profundidade, perspectiva, nada disso, uma pintura plana. E, com isso, eles tinham a ideia de que a pessoa que vê o quadro vai questionar a realidade não aceitando uma única exposição linear. Então, fugir da linearidade que a gente está acostumado na vida, né? Ontem até surgiu uma conversa nossa assim, que nós temos uma noção de tempo linear, mas dizem alguns físicos muito importantes, né, que o tempo, na verdade, não é linear, ele se curva, assim como o espaço se curva. E é uma coisa que foge à nossa compreensão um pouco, né? Porque a gente consegue compreender os que os nossos sentidos captam. O que os nossos sentidos não captam, para a gente, parece assim, uma coisa meio incompreensível, né? Então, ele tem como também objetivo que a gente questione a realidade que a gente enxerga, né? Então, como se ela pudesse não ser linear, pudesse ser também diferente. Esse é o quadro que vai dar início ao cubismo, Les Demoiselles d'Avignon. Nesse quadro, vocês já devem ter ouvido falar que o Picasso ele teve várias fases, né? A fase azul, a rosa, a africana, depois o cubismo sintético, o cubismo analítico. Esse daqui, ele já tem influência das máscaras africanas. Ele nunca foi para a África de verdade, mas ele tinha visto algumas máscaras que ele se interessou, e aquilo passou a ser um objeto de estudo para ele, e ele usava um pouco desse estilo, né, daquelas máscaras, que a gente pode ver ali, ó, naquela figura atrás, e aqui na direita, vê que ele decompõe a figura em planos aqui. Essa moça que está aqui, no primeiro plano à direita,
Um olho está para cima, o outro para baixo, parece que o nariz está aparecendo também, e a boca um pouco distorcida, como se ela tivesse decomposta em vários planos diferentes, né? Atrás também, o espaço recortado e dividido em pequenos espaços geométricos. As características principais do cubismo, ele demonstra, nem sempre, tá? Porque depois ele vai se modificando, mas ele começa assim, demonstrando os objetos escolhidos em cubos. Descreve as naturezas mortas com poucas cores, fazendo contraste entre claro e escuro com sombras carregadas. Muitas vezes a gente não percebe o que são as naturezas mortas que eles dizem. Eles chamam o quadro natureza morta, a gente vai ver, então, a expressão que ele colocou ali. Não usa perspectiva. Desenho é dominado por figuras geométricas, muitas vezes sobreposta. Vamos dizer, uma coisa vem sobreposta à outra. O Juan Gris não é nem o Picasso, nem o Georges Braque, mas teve outros pintores cubistas. Então, antes da gente entrar em cada um deles, a gente dá uma passada. Na verdade, a gente vai mesmo aprofundar um pouco mais no Picasso. Homem no Café. Eles usavam recortes de jornal também. Então, no café, eles achavam que a pessoa ia lá, sentava, tomava um café, lia um jornal. Era a ideia que ele tinha do café, né? Então, a gente consegue ver ali o jornal, o café, parece que está caindo, não sei se é aquela coisa preta, mas é um pouco difícil da gente conseguir identificar no quadro. São quadros que a gente tem que parar na frente e realmente ter uma reflexão em cima, que era a ideia deles, da gente ter uma ideia de que a realidade pode ser diferente daquilo que a gente vê. O próprio cubismo teve duas fases, analítico e sintético. O cubismo analítico foi a primeira fase até 1912, e as cores eram usadas de forma mais moderada. Mais moderada quer dizer, o bege, o marrom e o cinza. Praticamente eram essas cores que eles usavam. Então, eram cores bastante assim escuras, né? As formas predominantes geométricas e desestruturadas pelo desmembramento das partes. É muito difícil a gente conseguir identificar uma figura nessa primeira fase do cubismo. E depois, a partir de 1912, veio o cubismo sintético, onde ele usava cores mais fortes e as formas, poderia ter algumas formas reconhecíveis, também para a gente conseguir identificar, e usava as colagens com letras, além de pequenas partes de jornais, como a gente viu ali no quadro do Juan Gris. Vocês percebem que agora o movimento está na Espanha, né? Então, a gente já viu o Renascimento, era na Itália, o berço, o impressionismo na França, o expressionismo na Alemanha, agora nós estamos na Espanha. Esse é um exemplo do cubismo analítico. As cores que eles usavam eram essas. Inclusive, os quadros do Picasso e do Georges Braque, nessa fase, são muito semelhantes. A gente quase que não vai conseguir dizer quem pintou um, quem pintou outro. Muito semelhante. Aqui já é um exemplo do cubismo sintético, do Juan Gris. Violino na mesa. Tem alguma coisa de figurativo, que está desenhado ali, um violino, né? Umas partituras, a mesa. Só que ele vai fragmentar a figura em planos, né? Ele não faz ela como se fosse uma coisa inteiriça. Ele fragmenta, como se ele quisesse dividir em planos diferentes, onde ele dá também tratamentos diferentes. Ele pinta planos com algumas cores diferentes, planos com tratamento assim de bolinhas, outro com xadrez. Então, ele dá tratamentos diferentes nos vários planos que ele recorta. Aqui também é o cubismo analítico, a primeira parte, o Georges Braque, que também foi das pessoas que fundou o movimento cubista.
e o Jorge Braque também no cubismo sintético. Então, o mesmo artista passou pelos dois movimentos. A gente identifica ali uma faca, um pé de mesa, uma porção de objetos fragmentados. Atrás parece quase como se tivesse um armário de cozinha, né? Casas e Árvores, do Jorge Braque. Mulher com Guitarra, também, do Jorge Braque. E esse já é a parte do sintético que a gente já deveria estar conseguindo entender. A gente mais ou menos percebe. Se você ficar muito tempo na frente do quadro, você começa a identificar algumas coisas. Mas, então, não é como os quadros que a gente via do Renascimento, que você vê lá a Mona Lisa, você imediatamente já sabe do que se trata. Aqui não, aqui você precisa ter uma reflexão. Olha, a guitarra está ali, as cordas da guitarra, está ali alguma forma da guitarra, a mulher está toda fragmentada ali atrás, a gente consegue, assim, induzir alguma coisa, né? Mas não percebe por inteiro como é que é o quadro. Então, a ideia deles era justamente provocar essa reflexão. Prato de Frutas, do Jorge Braque. Vocês estão lembrados do Cézanne, como ele gostava de fazer essas naturezas mortas já com as frutas e com cebola e com a estátua?